Olá, aqui é o vídeo sobre o planejamento da aula. Eu escolhi o tema medievo, né, o período medieval, que é um tema amplamente trabalhado na bibliografia aqui da faculdade, e é um tema bastante controverso, né, muitos autores abordam esse tema, né, para contextualizar de outra forma, ou aprofundar o conhecimento sobre esse período que foi construído, né, de forma bastante negativa, bastante estática, e atualmente a bibliografia, enfim, né, a historiografia vem reestruturando um pouquinho do tema feudalismo, Idade Média, enfim, né? Vamos entender um pouquinho daquilo que fundamenta esse conhecimento, fundamenta esse período histórico, bastante importante e com uma visão ainda, né, no nível educacional secundário, né, ensino médio principalmente, bastante ainda negativa, né, como se as relações elas fossem estáticas, abordando muito pouco, né, daquilo que mostra as diferenças entre as várias regiões que passaram pela Idade Média na Europa. Em especial, né, nós temos a Península Ibérica, que foi um lugar com bastante população urbana, coisa que o feudalismo mais para o centro da Europa, né, Alemanha, França, Inglaterra, foi um feudalismo mais concentrado no campo. Então, tem essas diferenças que são bastante importantes e são pouco trabalhadas no ensino médio. Então, eu escolhi o ensino médio, né, pensando que os alunos já têm uma maturidade, já têm uma estrutura, né, um suporte, né, conteudista já trabalhado dentro do ensino médio, dentro do ensino fundamental, desculpa, e que no ensino médio dá para a gente aprofundar ainda mais essas discussões, propor, né, tarefas mais práticas, e é disso que eu vou falar um pouquinho durante a apresentação. Né? Eu vou falar um pouquinho de como a gente pode aprofundar e desmistificar, né, alguns conceitos bastante ainda, né, sedimentados na educação secundária. Eu vou partilhar minha tela aqui, eu vou mostrar um pouco do que eu fiz no meu planejamento e vou discutir um pouquinho disso, né, a partir do planejamento. Então, eu construí aqui o meu planejamento, né, com o tema Idade Média, as relações sociais no sistema feudal, né. Preparei aí esse tema para ser trabalhado em 4 aulas. Qual que é o objetivo, né? Basicamente é conscientizar, orientar os alunos sobre esse período, né, que compreende a chamada Idade Média, e a sua amplitude em relação ao feudalismo, né? Durante a Idade Média não só ocorreu o feudalismo, apesar dele ter sido predominantemente trabalhado, né, pela historiografia ocidental, o feudalismo ele não aconteceu da mesma forma em todos os locais, em todas as regiões da Europa. Por exemplo, a Itália, né, o leste europeu, enfim, né, foram situações bastante diversas, né, e isso ainda é pouco trabalhado no livro didático. Então é preciso ir além, né, do material. É claro que o material é um suporte muito importante, mas é preciso pegá-lo como base e aprofundar as discussões, né? Principalmente para esse pessoal que vai prestar vestibular, enfim, as universidades querem um aluno mais bem preparado, mais consciente, mais politizado, e é preciso que os alunos saibam trabalhar, né, os variados temas na história com criticidade, né? Não só acumulando conhecimentos que não têm relação, né, uns com os outros, né? É preciso que eles façam os links, né, entre a história da humanidade e entendam que são processos, né, processos socioeconômicos, processos que contêm revoluções, né, quebra de paradigmas, e que
eles têm que entender que as mudanças históricas, elas levam muito tempo, né? Dentro da bibliografia estudada estudada dentro aqui, né, do nosso curso, foi possível a gente compreender que a Idade Média, ou seja, as relações sociais estabelecidas já no medievo, no feudalismo, elas se prolongam, né, dentro da Idade Moderna, sendo quebradas de forma mais abrupta na Revolução Francesa, né, quando aí sim as relações de serviço são abolidas, enfim, é feita uma constituição, né, uma carta magna em que o rei perde o seu poder absoluto, e aí sim, né, que a gente vê uma transformação burguesa na sociedade francesa. Na Inglaterra, a mesma coisa, né? A Inglaterra também passou por uma revolução burguesa, que foi um processo, né? Não foi abruptamente que a Inglaterra se tornou um país urbano, né? Abolindo de forma completa as relações de serviço. Foi todo um processo de trabalho que ocorreu aí ao longo de séculos, né? Em que essas mudanças sociais, por exemplo, os cercamentos na Inglaterra, né? Se a gente for pensar os cercamentos na Inglaterra, é a tentativa mesmo por parte do Estado, né? Por parte da burguesia, de abolir as relações de serviço. Até porque grande parte ainda vivia nesse ritmo do campo, enfim, produzindo no campo, e era preciso mudar a mentalidade das pessoas, e os cercamentos estão nesse processo, no caso inglês, né? No caso francês, nós temos uma revolução burguesa também, popular, né? Barra popular, enfim, com interesses burgueses muito mais, né? Presentes, né? Aproveitando de toda a questão social na França, né? Que entra aí na Idade Moderna. E, né, como conteúdo, é explicar esse processo. Como que se chegou no feudalismo? Né? É importante que o aluno entenda como que se chegou lá. Né? Então, é o final do Império Romano, né? A crise daquele modelo citadino romano, né? Enfim, as pessoas encontram mais segurança agora no campo, as invasões bárbaras participam decisivamente nesse processo, né? De sucateamento, não, de saqueamento, né? Do Império Romano, enfim, das cidades, né? Não é mais tão seguro, né? Os muros, as dependências, né, do Império Romano, e aí a Idade Moderna, pouco a pouco, vai sendo, né, uma sociedade agrária, principalmente na região da Inglaterra, França, da Alemanha, que se unificou lá no século XIX, né, enfim, né, essa parte central mesmo, né, da Inglaterra, chegando mesmo, né, na Península Escandinava também, nós temos também, né, uma relação bastante forte nesse local, nessa região, bem ao norte da Europa, mas é preciso que eles compreendam, né, que essas relações, pouco a pouco, foram sendo cristalizadas, né, começando com o colonato, a descentralização, né, o estabelecimento dos feudos, enfim, né, é todo um processo. E aí, dentro desse processo, nós temos o poder da igreja, que começa, né, com as invasões bárbaras, né, temos o Império, o Sacro Império Romano-Germânico, né, que depois forma aí a Alemanha, inclusive no século XIX, o Sacro Império Romano-Germânico, né, tem a ver lá com o primeiro Reich, né, ou seja, a expansão, né, da Alemanha, né, retomada, né, no terceiro Reich com Hitler, né, toda essa ufanização, né, da Idade Média, enfim, são várias leituras possíveis. E é importante esse olhar do aluno, né, o quando essas leituras são rebuscadas para validar, né, o Estado moderno que está surgindo, para validar os interesses do Estado, né, enfim, essas escolhas, né, historiográficas que são muito importantes e são variadas, né, claro, prevalecendo as relações sempre, né, estáticas, né, aquela questão de uma sociedade estamental, né, do papel muito claro, muito bem estabelecido, enfim, né, é preciso que eles entendam que nem toda a Europa passou por esse processo, né, como já salientado no começo da exposição. Né? E a igreja, né, a igreja católica que surge muito forte nesse período de feudalização, né, que a Idade Média passou,
E chega na Idade Moderna ainda com força, apesar da reforma protestante, mas enfim, né? A Igreja Católica ainda continua muito próxima, né, dos governos absolutistas. Por isso ela ainda consegue levar para a modernidade ainda as relações, né, sociais que prevaleciam na Idade Média. Então, é isso que é importante que o aluno entenda, né? O como que essas rupturas, né, elas são demoradas, né? Elas são levam, né, anos, séculos para serem totalmente desestruturadas. Mesmo a relação de suzerania e vassalagem, né, que é amplamente, né, trabalhada nos materiais didáticos, é preciso que eles entendam que é uma relação de poder, assim como é uma relação de poder entre o senhor feudal e o seu servo, né? Então, mesmo naquela pirâmide bem estática, em que nós temos aí o clero, a nobreza, existem também uma relação de poder, né? Uns com mais poder, outros com menos poder, enfim, né? Essas relações de poder, elas transcendem aquela pirâmide, né? Muito bem exposta nos materiais, né? É difícil um material não ter aquela pirâmide que mostra, né? É claro que o aluno, né? Ele visualiza, né? Muito melhor trabalhando daquela forma, enfim, né? Pontos chaves do conteúdo, mas que é preciso algo mais, né? É preciso estabelecer que mais relações dentro dessa pirâmide ocorrem, né? Entre servos, entre senhores servos, enfim, né? Entre o clero e a nobreza, existe toda uma relação de poder estabelecida, hierárquica, né? Muito forte também. Né? Para avaliar, né? É importante, como eu sempre gosto de fazer, entender o que o aluno sabe desse conteúdo. Por isso que a avaliação diagnóstica ela é muito importante, né? O que ele traz desse período? Será que ele traz preconceitos? Ele traz aquela ideia senso comum da Idade Média? Então, a partir daí, dá para eu trabalhar o aprofundamento. Ele imagina o que é? Não imagina? Então, a avaliação diagnóstica vai me dizer de onde partir, né? A partir dessa avaliação, as aulas expositivas dialogadas, enfim, né? Que o aluno possa a qualquer momento parar essa aula e dizer, professor, como que isso ocorre? O que é isso? Como isso acontece? Enfim, a aula não pode ser expositiva sem haver o diálogo, né? Até porque ela vai provocar o cansaço, a monotonia, né? E ela vai chegar muito pouco no seu interlocutor, que são os alunos, os educandos. Então, penso que ela deve ser dialogada a todo momento. E a todo momento o professor pode provocar os alunos, perguntar para os alunos, né, sobre tal situação, problema que está exposta na sua aula. Aulas invertidas, em que os alunos tragam as dúvidas, né? Eles se preparam, estudam, enfim, abordam um tema da apostila e tragam as suas dúvidas, enfim, né? Aquilo que ficou pouco claro ou algo mais que eles queiram saber que não está ali contido no material. Tá? Seminários, sempre gosto de trabalhar seminários, porque o aluno mostra se ele consegue dominar aquele conteúdo, se ele consegue expor suas ideias, enfim, né? Eu gosto muito de trabalhar com seminários e aulas lúdicas, né? Em que, de repente, a gente possa criar um teatro, uma dramatização, né? E uma divisão em grupos, cada aluno pega uma situação, uma região da Europa para tentar dramatizar aquela situação. Eu acho que essas aulas lúdicas, essas aulas que envolvem variadas formas de se transmitir o conteúdo, elas ficam muito, né, na memória afetiva dos alunos, né, porque eles vão participar, eles vão criar roteiros, enfim, né. Acredito eu que a participação ela vai ser mais bem, né, trabalhada, bem melhor do que trabalhos tradicionais, né, em que a gente trabalha, muitos alunos costumam consultar a internet, enfim, não tem uma relação afetiva, não tem uma relação de diálogo com aquilo que eles estão fazendo, né, não há um diálogo, uma pergunta àquele documento, né, para as dúvidas colocadas nas aulas, enfim, procuro sempre trabalhar atividades que fogem das atividades tradicionais. Detalhamento da aula, né? Como eu falei, eu acho que eu já abordei bastante, né, nas estratégias de ensino, mas enfim, trabalhar bastante com situações problema, trazer questões
que fogem, né, ou que complementam o material que eles têm fonte, né, para poder consultar as informações básicas, e um trabalho de pesquisa intensivo, né, em que nessas 4 aulas eles consigam absorver o máximo de conhecimento e que eles tenham uma ideia de que a história não é linear, né? A história ela é baseada nesses acontecimentos, né? Que são muitas vezes imprevisíveis, muitas vezes são rupturas, né? Que ocorrem muito por conta da situação econômica, socioeconômica de uma sociedade, enfim, né? As revoluções, né? Como Marx mesmo dizia, né? Elas são a locomotiva da história, né? Ou seja, elas levam a história para a quebra de paradigmas, enfim, né? Para uma nova consolidação de convivência social, né? Enfim, é uma forma também, né, de entender a história. É importante que eles entendam que há variadas formas de se entender as revoluções, né, os golpes, enfim, tudo aquilo que circunda o fazer história, né, o produzir história, tá? Sempre com o norte que é uma ciência, né? Nada de achismos, de senso comum, né? Baseado naquilo que é bem fundamentado, né? Que é bem estruturado no meio acadêmico, enfim, é tudo aquilo que vem, né? Para a gente poder trabalhar com eles. Nos materiais, né, uma lousa digital é muito importante, né? Uma coisa mais dinâmica. Lousa normal também, para anotações, né? Que são importantes, algumas anotações no caderno. Computadores que permitam, né, a exposição. Filmes, né? Pretendo trabalhar bastante com filmes para expor, né? Aquela visão idílica, né? Aquela visão quase que romântica desse período da Idade Média, os cavaleiros, enfim, né? O início dos estados-nação, né? E a gente confrontar com aquilo que a historiografia nos traz, né? E também, né, gostaria muito de poder ter uma oficina, trabalhar numa oficina prática, enfim, a gente possa fazer uma feira, como as feiras medievais, reproduzir, né, aquele cenário. Eu acho que o aluno participará muito mais, enfim, né, mostrará sua criatividade e terá que ter o norte, que é a ciência, né, que é a história, né, enquanto objeto, né, da dramatização que ele vai ali fazer. Como avaliação, né, uma prova escrita, que é importante entender se o aluno consegue colocar no papel as suas ideias, construir com coesão, com coerência, enfim, né, ele vai ser cobrado disso fora da escola, né, em tudo aquilo que ele buscar, em vestibular, vestibulinho, né. Seminários, como eu já coloquei, participação nas aulas, ou seja, aquele aluno que está ali, ó, professor, peraí, isso aqui, entendeu? Tá trabalhando, tá tirando, tá questionando aquilo. E as oficinas que envolvem, né, teatro, enfim, feiras, né, exposições, pinturas, tudo aquilo que possa ampliar, né, a nossa visão em relação ao período medieval, né? É um período que ainda, como eu salientei lá no início da exposição, né, é um período ainda muito obscuro, né, em que grande parte da historiografia que veio depois desse período trata isso como um túnel escuro em que as luzes são, né, o Renascimento, o Iluminismo, enfim, né? É preciso que a gente melhore esse entendimento, né? Não só, né, no meio acadêmico, mas também na questão das aulas de história, né? Que é um primeiro passo, principalmente para muitos alunos que de repente vão querer seguir carreira de professor, né? É importante que eles já tenham esse preparo, né, de questionar sempre, enfim, abordar sempre aquilo de forma bastante ampla, né, não chegando aí a apenas trabalhar aquilo que está no material, a pesquisa. O professor sempre tem que ser pesquisador, né, trazer algo mais, enfim. Muito disso, né, não pode só reproduzir material didático, né, muito disso eu acho que vai também do trabalho de pesquisa, enfim, temos filmes, documentários, uma infinidade, né, de materiais digitais que a gente pode utilizar, e eu acho que vai ser bastante proveitoso, né, essas aulas, para
ampliar o conhecimento daquelas pessoas que têm um senso comum que veio lá do fundamental, né? Muitas vezes pouco trabalhado, até pela capacidade, né, maturidade dos alunos de entender. E no ensino médio, eu acho que eles têm um preparo melhor, por isso que eu prefiro o ensino médio, para a gente aprofundar algumas questões, algumas relações, por exemplo, na Península Ibérica, em que as cidades, o comércio, fortaleceram a unidade de Portugal e Espanha, que se lançaram primeiro ao mar, né? Isso é importante, a ideia de continuidade, né? De ruptura, mas que essa ruptura ela começa com um pensamento, ela começa com uma situação que vem antes, né? Não surge do nada. É mais ou menos dessa forma que eu gostaria, e como professor, né, de outra disciplina que é geografia, eu sempre trabalho dessa forma, buscando sempre que o aluno entenda que são processos humanos, que levam tempo, e que são situações que têm que ser muito bem trabalhadas para que os alunos tenham uma noção bastante, né, ampla desse assunto, que é muito importante. Então, basicamente, seria essa a minha exposição.